Atos 3, 25. O que está escrito aí? Mas lê um de cada vez, que senão embaraça tudo, né? Ninguém está lendo. Bora. Bora lá, vai. Igual no Mobral. Lembra do Mobral? Lembra não? O pessoal do Mobral era craque, irmão. Ficava assistindo Foz do Brasil. Depois vinha o Projeto Minerva. Aí tinha um Mobral. Que galera sintonizada. Bora lá, vamos. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Coisa boa, o melhor de tudo isso é que numa última quarta-feira do mês, nenhum curso fé, de uma coisa que a gente não sabia nem que dia que ia dar, isso dá justamente numa quarta-feira, olha. Não é coincidência, é Jesuscidência, né? Colocar aqui, falar de profeta e falar de Abraão e de descendência. Bastante interessante. Muitas vezes a gente lê coisas assim na Bíblia e depois a gente deixa aquilo passar desapercebido. Ou simplesmente, se for para mim, vai acontecer naturalmente. Vai não. Deus fez promessas a Abraão que só aconteceu na vida de Abraão porque Abraão creu. Creu ele no Senhor e isso foi-lhe imputado como justiça. Justiça é o direito que é dado a alguém. Porque Abraão não receberia por mérito e Abraão não receberia por obra o cumprimento do que Deus havia dado a ele. Abraão receberia somente por um meio. Qual meio? A fé. Desde que Deus criou o homem, colocou ele no jardim, Deus criou o homem para o homem viver por meio da fé. Crendo, porque crer não é a gente recitar, não é a gente repetir, não é a gente afirmar somente da boca para fora, como dizia minha mãe, dos dentes para fora, mas é a gente levar a sério o que Deus falou, acreditando, porque quem leva a sério está acreditando. Quem está acreditando está fazendo como Deus propôs. Não é simplesmente a gente orar para Deus fazer e a gente agir de uma outra maneira. Você pode ver, por exemplo, que Abraão, ele recebeu de Deus a promessa de que ele seria abençoado, que Deus o engrandeceria como pessoa, ele seria respeitado, que ele, Abraão, seria pai de uma grande nação. Abraão só tinha ele e Sara, né? Então, para ele ser pai, ele tinha que ter filhos. Agora, você imagina um cara com 75 anos dizendo assim para os outros, quando alguém chegava: e aí, quem é você? Eu sou Abraão. Ah, você é Abraão, cadê o seu filho, seu Abraão? Ah, não tem. E a sua mulher? Também, até hoje? Ela já está também quase da minha idade, ela é só 10 anos mais nova do que eu, já está com 65. E não aconteceu nada, vocês não têm filho, como é que é? Agora, você imagina, por exemplo, porque o que significa Abraão? Significa pai de uma multidão. Como é que um cara que tem até um nome, que diz isso e o cara não tem filho nenhum? Imagina, né? O Bosco chegar e falar assim: como é o seu nome? Ele falar assim: Abraão. Ah, então o senhor tem muitos filhos? Não, não tem nenhum ainda. Já pensou? Que triste que seria para o Abraão, né? Ele chegar e falar isso. E acredito eu que até nos princípios, no começo da vida de Abraão, acho que ele tinha até vergonha de dizer o nome dele. Porque ele sabia que as pessoas também iriam perguntar: quantos filhos o senhor tem? Nenhum.
Ou então faz igual aquele crente que pensa positivo. Sabe como é que é o crente que pensa positivo? Ele não acredita em nada do que ele ouve, mas ele, pelo menos, ele age de uma forma positiva. Como é que ele age de uma forma positiva? Olha, na realidade eu não tenho nada, mas pela fé eu tenho muitos. Que fé, irmão. Pela fé eu estou curado, pela fé eu estou abençoado, pela fé eu sou um vencedor. A realidade que não condiz, né? Nós precisamos entender que a fé, ela condiz com a realidade, ou vice-versa, a realidade vai condizer com a fé. Se tem fé, né? O próprio Senhor Deus, por exemplo, diz que a fé sem obra, ela é o quê? Então, a princípio, a priori, a fé de Abraão era o quê? Morta. Como que ele, sendo Abraão, não tinha filho nenhum? Aí, para acabar com talvez aquela vergonha de dizer qual é o seu nome? Abraão. Quantos filhos o senhor tem? Nenhum. Sara propôs para ele, olha, deita com a minha serva e ela vai dar um filho e o filho será nosso, e cumpriu a promessa de Deus. Não tem os crentes, que não é o nosso caso, diga graças a Deus. Pois é, mas tem os crentes, por exemplo, que eles ficam tentando ajudar Deus a cumprir o que ele falou. Irmão, você não precisa ajudar Deus a cumprir nada do que ele disse a você. Você só precisa crer para ele cumprir. Você não precisa ajudar Deus a fazer. Só crer. Não foi o que Jesus falou com Jairo, quando Jairo foi atrás dele, porque a filha estava muito ruim, e aí quando ele consegue Jesus, e Jesus vai para a casa dele, se dirigindo para a casa dele, chega o pessoal da casa de Jairo e diz assim, não incomoda mais o mestre não, que a tua filha morreu, acabou. Jesus vira para Jairo e diz assim, Jairo, não temas, faça o quê? O que era para ele fazer? Corre, vai ajeitar o velório, chama lá o pessoal para chorar. Vai lá, Jairo, corre lá, poxa, meus sentimentos, que Deus console o seu coração, que Deus te dê força para passar por esse momento tão difícil. Mas o que é que Jesus falou com ele? Não temas, somente crê, ou crê somente. Tanto faz, não vai mudar a ordem. Abraão precisou do quê? Ele precisou de acreditar no que Deus prometeu para ele. Para Deus fazer exatamente como Deus havia falado. E aqui nesse livro de Atos, nesse capítulo, o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, depois de um fato fenomenal que aconteceu, e Pedro está dando uma mensagem espetacular, Pedro está aqui falando, né, de algo sobre aquilo que Deus havia feito, e ele está dizendo, vós sois os filhos dos profetas. Pega lá, por exemplo, filho de quê? Filho da carne? Não, filho da fé. Porque os profetas, no passado, eles não tinham títulos como alguns profetas do presente de hoje. Eles têm títulos de profeta, mas não muda nada, porque nem eles acreditam no que eles mesmos profetizam. Porque não acontece. Né? Pode ser até profeta, mas é o profeta do caos. É o profeta que Deus vai te matar, que Deus vai te jogar no inferno. Você já viu, por exemplo, muitas profecias que o povo hoje anda proferindo? É só essa, é juízo, é morte, é destruição, é sofrimento, é praga, é peste, é fome, Deus vai castigo. Eita! Tem uns profetas que vêm profetizar para mim, eu mando calar a boca. Só recebe, aí que eu não recebo mesmo, meu filho. Por quê? Se eu aceitar, eu estou lascado. Eu acreditei no profeta. Né? Mas Deus, por exemplo, né, você pega os profetas, né, aqueles profetas enviados por Deus. Moisés foi o maior, né, daqueles do chamado Antigo Testamento. Moisés, maior profeta. Você pega Samuel, não, eu estou falando assim de expressão daqueles que mais apareceram. Elias, Elisha, e como é que é o nome do outro? Esqueci o nome, agora esqueci. Que é Elias.
Elisha, né? Acho que é Elisha ou Eliseu. Agora eu fiz uma confusão aqui. Né? Então, Eliseu, a unção dobrada de Elias, grande profeta. E Davi, que também tinha um ministério profético, embora ele não é visto e tido como um profeta, mas ele também profetizava. Né? E como nós podemos pegar Jeremias, nós podemos pegar Abacuque, podemos pegar Oséias, Ezequiel, podemos pegar tantos outros como aqueles Malaquias, né? Essas pessoas que acreditaram no que Deus deu a elas para falar e para fazer, porque profeta, irmão, ele não só tem mensagem para os outros, ele é a mensagem em si. Ele faz o que a mensagem que ele carrega, a mensagem que ele transmite, ele vive. Ele não é só um portador da mensagem, não. Você pega, por exemplo, o caso de Jeremias, que, ao meu ver, foi um dos profetas que tanto sofreram, né? Porque o próprio povo dele foi quem abriu mão dele, não acreditou nele. Por 25 anos, Jeremias prega para aquele povo, e o que ele ganhou em troca? Bom, ele foi jogado num poço de lama, ele foi desconsiderado diante de todo mundo, ele foi preso, e aqueles que o maltrataram, prenderam, não acreditaram nele. Depois que eles são levados para a Babilônia, esse camarada sofre e chora por aquele povo, a ponto dele dizer que não tinha mais lágrimas para chorar por causa de um povo tão maligno e mau como foram com ele. Então, o caso de ser profeta não é só dar recado para os outros, passar a mensagem de Deus para outras pessoas, mas é viver a mensagem. Quem chora por alguém que maltrata, por alguém que despreza, por alguém que faz mal para essa pessoa? Qual é o cristão nos dias de hoje que tem um espírito polido e doutrinado dessa maneira? Se às vezes uma pessoa da família que faz um mal pequeno, ele já vira as costas e desconsidera e não quer mais nem falar com aquela pessoa porque ela é do demônio. O diabo está nela, Satanás. Né? Então, os profetas, por exemplo, os quais ele se refere aqui, é o povo que sofreu ao lado, como Moisés, por exemplo, sai do Egito, sofre ao lado de Israel, ensina a eles, está ali sempre à disposição para ajudar eles nas suas dores, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Eles estavam sempre dispostos e sempre prontos. Era água, Moisés, faltou água. Quem é que ia orar pela água que estava faltando? Moisés. Faltou comida. Quem é que orar para Deus fazer milagre e mandar comida do céu? Moisés. Veio a praga, a peste, está matando o povo. Quem é que orar para Deus curar o povo? Moisés. E o que Deus fazia? O que Deus fazia? Trabalhava por meio do seu profeta. Deus está trabalhando por meio das suas orações. Deus está ajudando você a ajudar a sua casa, sua família, as pessoas quem Deus coloca no seu caminho. Deus, você está usando isso? É o que ele está dizendo aqui, ó. Nós somos filhos dos profetas. Porque os profetas foram dados, não era para condenar, não. Eles foram dados para trazer as mensagens de Deus, para ensinar o povo, para ajudar o povo a voltar para Deus. Não é para... não, mas as mensagens do fulano batia seco. Pois é, o problema é que a gente só quer bater nos outros, né, irmão? E quando a gente apanha, a gente diz, olha, Senhor, o que estão fazendo com o teu servo? Mas você está batendo, poxa. Por que você não quer colher o que você planta? Né? Então, o profeta, ele não é para poder fazer justiça, não é para poder matar, não é para poder denunciar o pecado. Ele era para ajudar o pecador a sair do pecado e voltar para Deus. Você vê que o próprio Deus, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui de Samuel, o próprio Deus chega para Samuel e diz assim, Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Sendo que eu mesmo já rejeitei ele. Deus já havia abrido mão de Saul. E Samuel estava fazendo o quê?
Estava na frente do sujeito para ele não morrer. Estava lutando pelo camarada. Por exemplo, de quantas pessoas ou de quantas coisas você já desistiu na sua vida? E que Deus não desistiu ainda. E você e eu já desistimos. Tem gente que já desistiu do país, tem gente que já desistiu do marido, né? Tem gente que já desistiu de filho. Mas meu filho, pastor, ele não quer nada com Jesus. Pois é, Israel também não queria nada com Deus, mas os profetas não desistiam deles. É desses profetas que ele está mencionando. Não é daqueles caras que vai embora. Você vê, por exemplo, né? Às vezes, na maior parte, por exemplo, desses chamados profetas de hoje, eles falam somente para condenar as pessoas, ao invés de trazê-las a Deus, de buscá-las para Deus. Pode denunciar o erro, não tem problema denunciar o erro. Os profetas aqui no passado, por exemplo, denunciavam a dureza de coração, denunciava o fingimento, a falsidade, denunciava a prostituição, denunciava a corrupção, denunciava até aquilo que estava oculto, como João Batista, que Jesus disse que foi o maior de todos os profetas nascido de mulher, que chegou para Herodes e disse: não é lícito você possuir a mulher do teu irmão. Denunciava o erro? Denunciava, mas não estava ali só para fazer denúncias, estava ali para fazer as pessoas se reconciliar e voltar para Deus. Esse era o intuito de Deus ao dar profetas, por exemplo, para o povo, era trazer o povo de volta, porque o profeta, ele fala inspirado por Deus. Como Deus nunca desistiu do mundo e não quer acabar com o mundo, mas quer salvar o mundo, então Deus não daria alguém para poder acabar com aquilo que ele quer salvar. Por isso os profetas, muita gente, por exemplo, né, tem pessoas que dizem assim: não, mas o profeta fulano, que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele fez assim, que ele fez assado. Vai lá olhar direitinho, vai ler corretamente, né, os feitos, as coisas, porque às vezes as pessoas pegam aquilo que talvez elas querem ter um respaldo para elas fazerem nos dias de hoje, naquilo que elas acham que foi um erro, para justificar os erros delas hoje. E aquilo que é bom, a pessoa não se espelha para poder fazer. Não? Você pega, por exemplo, não, porque Eliseu, ele soltou os ursos lá e matou os garotos lá, os meninos que estavam chamando ele de careca. Fica chamando os outros de careca, você corre um risco terrível. Você não sabe quem é? Não? Ou de qualquer outra coisa, né, meu irmão? Porque ali é você estar ofendendo as pessoas. Agora a Bíblia fala sobre isso: maldição sem causa se cumpre. Então não dá a causa que não vai ter problema. As pessoas observam isso. Mas olha os outros milagres e o comportamento do profeta, não pega o lado negativo. Pega aquilo ali para poder estar dando respaldo para aquilo que eles gostariam de fazer, que é botar a urso atrás de alguém para matar alguém para eles, né? É tipo assim: Deus trabalhou para poder resolver minha parada. Então, nós vemos que aqui ele diz assim: ó, vós sois os filhos dos profetas, do concerto, da aliança que Deus fez com os vossos pais. Então, nós somos os filhos dessa aliança, desse concerto. A palavra aliança é o mesmo que concerto, que Deus fez com os nossos pais. Agora vem uma pergunta: quem são os pais? Ele cita um aí, ó: Abraão, Isaque e Jacó. Esses são chamados patriarcas. Depois vem os filhos de Jacó, né? E por aí afora vai vindo o restante. Mas ele está mostrando aqui primeiro os exemplares da fé. O primeiro a acreditar em Deus, a crer em Deus, foi Abraão. E o que Abraão ele faz? Deus promete para ele: Abraão, através de você, por meio de você, eu vou abençoar quem? 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 Todas as famílias da terra. Então, veja bem, ó. Veja bem. Quando hoje Deus te abençoa e abençoa a sua casa,
alguém da sua família, ele está cumprindo o que ele prometeu para Abraão. Onde é que Abraão está? Abraão não está aqui para ver o que Deus está fazendo. Mas ele está cumprindo o que ele prometeu. Veja bem, vou te contar uma história. Quando eu cheguei em Belém do Pará, a gente tinha um programa na rede de televisão lá chamada HIT, que a gente vai ter aqui também, aqui no Mato Grosso, aqui, mas o pessoal demora. Ora por isso aí, para a gente poder, o quanto antes, talvez esse ano, isso volte. Mas tinha um rapaz que ele assistia a HIT na casa dele, tomando umas e outras, e ele assistia a HIT lá. E ele era filho de um crente. E o pai dele, muito devoto, ia, enquanto viveu, ia para a igreja orar pela família, pedir a Deus, em casa orava pelos filhos e tal. E ele tinha, quando o pai dele morreu, ele tinha largado a esposa, estava vivendo com outra mulher, acabou também a vida com aquela mulher e ele estava em casa com o pai. Ele escutava o pai orando, pedindo para ele. E o pai dele era de uma outra igreja lá, mas eu assistia de vez em quando, ligava a HIT. Aí um dia, depois que o pai morreu, ele ligou a HIT, está lá assistindo. E aí ele foi e falou assim, desligou na hora que eu falei. Eu falei assim, você só está passando pelo que você está passando e vivendo o que você está vivendo porque você quer. Se você quiser mudar, vem aqui na igreja comigo. Deus vai mudar a tua história. Ele desligou a televisão. No outro dia, ele dizia que o dedo dele coçou. Ele ligou de novo a televisão. E quando ele ligou a televisão, eu estava lá de novo. Só que eu estava com outra veste. Ele falou, não é o mesmo programa. Mas o senhor fez a mesma coisa. Você só está aí passando pelo que você está passando, vivendo o que você está vivendo, porque você quer. O dia que você quiser, vem aqui, Deus vai mudar a tua vida. Ele falou, pois eu vou lá então. E ele foi. Chegou lá, para a gente resumir, ele é pastor nosso, lá no sul do Pará, num lugar chamado Parauapebas. Depois você pergunta a ele lá, ele vai te contar o testemunho certinho, direitinho. Eu estou contando o que eu estou me lembrando. É nosso pastor. Agora, por que ele foi para lá? O pai dele já estava morto e enterrado. Morreu antes que eu chegasse. Antes que eu chegasse lá, ele morreu. Ele assistia a HIT lá, mas era outro pastor nosso que estava lá na época. Assim que eu cheguei, o pai morreu. E ele, por ver o pai assistir na HIT, que ele estava morando com o pai, de vez em quando ele ligava lá, assistia, e ele foi, vivia aquela vida errada, voltou com a esposa, reconciliou com a mulher, mudou o casamento dele, largou a bebedeira, saiu da cachaçada, se tornou um homem de Deus, como é até hoje. Aí, o que acontece? Isso foi devido ao quê? A respostas de orações que Deus fez para o pai dele, que já tinha até ido embora. Nem aqui mais estava. Deus está atendendo a oração dele. Respondendo aquilo que ele, durante a sua vida, orou para os seus filhos encontrar o caminho. Orou para os seus filhos encontrar a Deus. Orou para os seus filhos serem abençoados. Ore, porque ainda que os seus olhos não vejam. A minha mãe tinha um ditado que ela dizia assim, com esses olhos que a terra há de comer, eu verei isso. Então, antes, ore, fale com Deus, eu quero o cumprimento. O Senhor prometeu abençoar a minha família. O Senhor prometeu abençoar a minha descendência. Eu, nas minhas orações, por exemplo, eu peço a Deus, Senhor, faz os meus filhos serem fortes, os meus netos serem fortes, porque ser forte é você não ser dominado pelo pecado, meu filho. A palavra bendito significa feliz. Não existe nada melhor do que uma família feliz. Uma família feliz não tem disputa, não tem briga, não tem confusão, não tem disputas, não tem bate-boca, não tem ofensas, não tem inimizades. Uma família feliz não tem aquele negócio de estou de mal, não falo com meu irmão. Não falo com a minha irmã, tem 10 anos. Uma família feliz não tem esse tipo de picuinha dentro dela. Porque aonde tem felicidade,
não cabe rancor. Aonde tem felicidade, não cabe disputa, não cabe contenda, não cabe briga. Aonde tem felicidade, por isso que eu sempre falo, moço, rapaz, mulher, homem, você casou, faz sua mulher feliz, porque se ela estiver feliz, ela não vai brigar contigo. Faz o seu marido feliz, porque se ele está feliz, ele não chega em casa emburrado, criando confusão com você e te cobrando, ele está feliz. Lá em casa, por exemplo, os meus filhos usam a felicidade para pedir gente as coisas, porque sabem que não vai negar. E assim também a gente faz com o missionário. Quando o missionário está feliz, é hora de pedir. Ele está feliz, ele está alegre. Mas você não vê na sua Bíblia? Não foi numa festa que fez lá o Herodes, e aí a mulher foi lá e pediu a cabeça de João Batista, o miserável não cortou a cabeça do profeta e deu para ela? Por quê? Porque ele estava feliz, velho. Foi a hora que ela pediu. Se ele tivesse aborrecido, ela nem pedia, ela pediria. Ela nem falaria com ele. Não. Então, peça o cumprimento de Deus. Senhor, tu prometestes uma família feliz, uma família alegre, uma família em harmonia, uma família onde não exista disputas, brigas, desentendimento, separações, divisões. O Senhor prometeu uma família unida, o Senhor uniu a família de Abraão. Abençoa a minha casa, abençoa a minha família, cumpra essa palavra sobre a minha vida. Cumpre essa palavra no que é meu, porque às vezes, irmão, deixa eu te falar uma coisa, olha, eu não posso julgar, mas nós estamos fazendo aqui uma comparação. Samuel foi um grande homem de Deus. Eu não sei te explicar por que os filhos de Samuel não prestavam. Se Samuel era de Deus, conhecia as promessas e os filhos dele eram injustos. Porque se Saul não morreu porque Samuel estava na frente, será que Samuel não negligenciou os filhos dele? Será que Samuel não lutou pelos filhos o tanto ele lutou por Saul? Eu não estou acusando ele, eu só estou trazendo você a reflexão para que você possa ver. Porque ele sendo o profeta que ele era, Samuel, a postura de Samuel é aquilo, por exemplo, quando eu leio sobre Samuel, eu quero também terminar a minha vida como Samuel terminou a dele. Porque diante do povo de Israel, quando Samuel está terminando o seu ministério, ele diz assim, olha, está aqui todo mundo diante do rei. Se alguém tem qualquer coisa, se eu tomei, se eu fui desonesto, se eu corrompi, se eu fiz alguma coisa errada com vocês, fale aqui, para que isso seja feito, julgado e a sentença seja dada. Ninguém acusou Samuel, pelo contrário, elogiou a ele. Se o dia que você encerrar as suas atividades no trabalho, se encerrar as suas atividades nessa vida, você foi elogiado, irmão, então é porque você foi uma pessoa boa, uma pessoa legal, uma pessoa que fez o certo. Não é porque as pessoas elogiaram a ele. Eles poderiam falar, não, você roubou uma jumenta minha, você pegou uns quilos de farinha, você pegou um negócio nosso aí, você roubou o que era nosso. Eles poderiam ter acusado Samuel de qualquer coisa, mas Samuel nunca fez aquilo. Agora, às vezes Samuel, aí que eu quero entrar com você, enquanto ele cuidou dos outros, às vezes ele negligenciou a casa dele. Será que nós também não cuidamos da casa dos outros? Porque às vezes você, por exemplo, a faxineira, ela faz faxina na casa dos outros e às vezes ela está cansada para fazer na dela. Às vezes você gasta 8 horas trabalhando para o teu patrão, mas você não tem 1 hora para conversar com sua filha em casa, porque você está cansado porque o seu patrão exauriu suas forças. Então você dá o seu melhor para os outros e o pior para os seus. Parecido com isso, né?
Será que no intuito, eu já vi, por exemplo, muitas pessoas chegarem e dizer assim, olha, cuide das coisas de Deus, que Deus vai cuidar da sua. Vai não. A mulher, Deus quem falou, está na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 7, Deus falando sobre casais. Ele está dizendo assim, ó, mulher, cuide de como agradar seu marido. Deus não namora, Deus não casa, Ele não tem mulher. Mas Ele entende que num relacionamento tem que haver cuidado. E cuidado não é só dar comida, casa e roupa. É cuidar do emocional, do psicológico, do espiritual. É cuidar do toque, do carinho, do amor, do afeto. Deus não vai beijar sua mulher por você, é você que tem que beijar ela. Deus não vai falar para ela, eu te amo. É você que tem que dizer. É você que tem que respeitar a sua esposa, respeitar seu marido na sua casa. Tratar ele com respeito, como Sara. A Bíblia diz que Sara respeitava tanto Abraão que ela chamava Abraão de quê? Senhor. Sim, senhor. Você não fala com o seu patrão, aqui na igreja, por exemplo, os obreiros, né? Quando a gente fala alguma coisa com eles, os pastores, eles dizem, sim, senhor. Pois é, fala com o seu marido também, sim, senhor. Sem deboche, viu, irmão? Sem deboche. E o marido faz o quê? A Bíblia diz que ele tem que tratar a mulher como o vaso mais frágil, porque ela é herdeira da mesma graça de vida. Ou seja, o mesmo que Deus dá para o homem, Ele também dá para a mulher, porque ambos têm o mesmo valor. Todos foram comprados pela mesma matéria-prima, que foi o sangue de Jesus. Foi o mesmo valor que foi pago por nós, foi o valor pago por elas. Por que nós somos melhores do que elas? Elas não são nem melhores e nem nós somos iguais diante de Deus. Temos responsabilidade diferente? Claro que sim. Existe responsabilidade diferente. Eu, por exemplo, irmão, eu detesto dor, mas olha a dor que uma mulher passa para pôr um filho no mundo. É por isso que tem muitos que não querem nem ter filho, porque não quer sentir dor. Olha a dor que muitas passam, de amar e não ser amada. E às vezes o homem também. Tem homem que ama e não é amado pela mulher. Então valoriza o que você tem. Cuida do que Deus lhe deu. O que não cuida dos seus é pior do que quem? De que quem? E negou o que essa pessoa? A fé. Abraão poderia ter discordado com Sara. Não, Sara, eu não vou ficar com outra mulher, não. Eu só vou ficar contigo. É você. Você que é a mulher da minha promessa. É você a mulher que Deus prometeu que a gente foi. A gente não tinha nem essa serva, Sara, quando Deus falou que a gente teria filho. Por que eu vou ficar com outra mulher? Meu irmão, por que José não quis deitar com a mulher do Potifar, irmão? Porque ele diz, pecaria eu contra Deus e contra o teu marido que me vetou a ti? Eu não vou fazer isso. Eu não quero me afastar, eu não quero me distanciar de Deus. Eu quero Ele. E eu não quero ter problema com teu marido. Por que ele se negou a isso? Ele poderia ter se deitado com ela, mas tinha duas coisas que José respeitava. Primeiro, a aliança que seus pais fizeram. E segundo, a mulher do seu próximo. Respeite. Cuide do seu. Do que Deus lhe deu. Abençoa. Pede a Deus felicidade para a sua casa. Felicidade para os seus filhos. Se o seu filho está feliz, ele não vai fazer coisa para poder te entristecer, para poder te magoar, ele está feliz. Se a sua filha está feliz, proporcione felicidade. Não é dinheiro não, porque dinheiro não compra felicidade, dinheiro não compra saúde, dinheiro não compra tempo e dinheiro também não compra caráter também não, irmão. Pelo contrário, corrompe o caráter. Pede para Deus felicidade para o seu coração, para você ser uma pessoa feliz. Você não depender que outro te faça feliz. Porque, para casais, a função é essa.
É a mulher fazer o marido feliz, é o marido fazer a mulher feliz. Só que tem gente que diz assim, eu vou casar porque eu quero ser feliz. Não, você tem que casar porque você vai fazer alguém feliz. Se você está armado desse espírito de fazer alguém feliz, você pode casar que você está bem. E você vai ser feliz. Porque a gente só é feliz quando a gente convive com gente feliz. Se você convive com gente encrenqueira, você vai ter sofrimento e você vai precisar de muita oração para você não quebrar o porrete dentro dessa casa. Não perder a graça divina dentro desse lar. Que ninguém alegre, ninguém feliz briga. As pessoas alegres, tudo vira brincadeira, tudo vira sorriso e festa. Só que quando a pessoa está amargurada, ressentida, lembra, por exemplo, que Elcana, cara de Deus, esse Elcana, o pessoal fala só da Ana, mas eu gosto de falar do marido da Ana, que aquele cara, crente, eu quero ser crente que nem aquele cara, porque a Ana, né, olha só o cara, a Ana, uma amargura danada, uma tristeza profunda, um fracasso miserável. A outra mulher, a tal da Penina, bichinha encrenqueira, cheia de confusão, meu irmão. Porque tem mulher que é mulher amargurada, né? E tem mulher que é mulher encrenqueira, barraqueira. Já ouviu falar, não? Diga graças a Deus, nunca sei. Isso, você nunca conheceu esse tipo de gente, graças a Deus. Você não convive com ninguém perto disso. Né? E olha o Elcana entre o perigo e o abismo. Né? Entre a foice e o martelo, né, irmão? Se ele vai martelado, você vai para o outro, a foice canta nele. E esse cara está aqui no meio, equilibrando as duas coisas. Ó. Não mandou nenhuma nem outra ir embora. E esse cara está aqui no meio, aqui, segurando a peteca aqui. Né? E até que a coisa se equilibra e aquela amargura sai de casa e aquela disputa acaba, porque o sinal daquela disputa era só para garantir uma posição que a outra queria. Quando ela perdeu a posição, ela não lutou por mais nada. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que não luta pelo seu amor. Luta pelo que você tem. Não lute. A Penina lutava pelo que o Elcana tinha. E que se Ana não tivesse filho, ficaria tudo para os filhos dela. Automaticamente ficaria para ela. Mas uma vez que Ana teve filho, acabou a disputa. Então, ela não amava Elcana. Ela estava disputando a sucessão, a herança do que ele possuía. Tem gente que está só querendo o que você tem. Mas deixa para lá, pula essa parte. Né? E ninguém vai ser feliz quando você tem interesses próprios dos quais, para esses, você se aproxima de alguém. Mas se aproxima. Ame a sua esposa. Foi a mulher que Deus te deu. Ame o seu marido. Ame os filhos que Deus te deu. Abençoe os seus filhos. Mas eles não são crentes. Abençoa eles. A bênção é maior do que a maldição. Ore para Deus fazer os seus filhos serem felizes, porque vai ser menos problema para a tua vida e encrenca para o teu lado. E tristeza para a sua alma. A Bíblia diz, por exemplo, que o Esaú, ele foi a amargura para Isaac e para Rebeca. Sabe por quê? Com uma coisa simples. Com os casamentos que ele contraiu. Que os pais não eram favoráveis, que não via com os bons olhos. Às vezes, eu gosto de falar uma coisa. É melhor você ter razão ou ser feliz? Tem gente que quer ter razão. Irmão, seja feliz. Bota um sorriso no rosto. Felicidade contagia. Quando você começa a sorrir, as pessoas que torcem pela sua desgraça, sua destruição, e você bota um sorriso no rosto, elas começam a ficar preocupadas sem saber como é que vai te parar. Porque se você está feliz é porque tudo está dando certo para você. E se não está dando certo, bota um sorriso no rosto, porque vai dar certo, porque o diabo não fica perto de ninguém feliz. Ele gosta de gente triste, desanimada.
que fica xingando, brigando, e revoltada e aborrecida com os outros. Não, põe um sorriso no rosto. Eu sou feliz porque Cristo quer. Eu sou feliz porque Cristo quer. Felicidade não é coisa qualquer. Eu sou feliz porque Cristo quer. Vou te abraçar porque Cristo quer. Abraça até quem não quer te abraçar e quem não te abraça. Vou te abraçar porque Cristo quer. Pois é, abraça seu filho. A Bíblia diz: abrace o seu filho para que ele não se revolte. Dá carinho, dá amor, o amor tudo vence, tudo suporta, tudo crê. Ele está lá revoltado, chega lá aqui na nossa casa, é tudo animado, aqui é festa. Lembra quando o pródigo voltou para casa? O outro estava lá chateado, o pai falou assim: meu filho, eu preparei esse bezerro, está preparado para essa hora, é para a gente fazer uma festa. Pois é, aquele bezerro, ele é uma representação do sacrifício que Deus preparou, que é Jesus, que é para nós, se estamos com Cristo. É festa, meu irmão, é alegria. Você está com Jesus, a sua casa está abençoada. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Bota um sorriso no rosto, é eu e minha casa, é eu e a minha família. Deus abençoa os meus, abençoa o meu lar, tira a tristeza, tira a amargura, tira ressentimento, tira revolta, tira nojo, tira desprezo, tira raiva, tira tudo que tem o capeta alimentado dentro da minha casa. Põe paz no coração dos meus filhos, põe alegria, põe felicidade. Quero ver meus filhos chegando aqui com o coração alegre, sorrindo. Quero ver minha casa unida, porque tem família, por exemplo, que reúne no final de ano, né? Ou no aniversário ou no casamento. Mas começa a discussão e o negócio pega fogo e eles vão embora. Nem termina a festa, a pessoa vai embora. Não, as festas na sua casa tem que acabar, ainda ficar batendo papo ainda e dizendo: vocês já vão embora? Está cedo. Vamos conversar mais? Vamos tomar mais um café? Vamos comer mais um pudim? Não, não aguento mais. Mas com quem? Com seus amigos? Não, com sua casa. Com sua casa, com os seus. Com os que pertencem a você. Deixa eu te falar uma coisa. Naquele último dia, você sabe quem é que vai estar lá? Os seus que gostam de você. Porque os que não gostam só vão mandar umas flores para você. Que você nem vai ver. Mas os que gostam de você, vai lá, vai até fazer questão de carregar, de olhar, de chorar do teu lado, olhar para você e dizer: poxa, ele estava tão novo. Não vai no meu não para você ver. De noite você não dorme. Aí, brincadeira, tá, irmão? Vai que alguém fica assombrado. É o pastor, é demônio, irmão. Manda expulsar. Sai, Satanás, daqui, demônio do inferno. Ninguém morreu, acabou, filho, não volta mais não. Aí você, né? Está lá a pessoa lá contigo, lá, chorando. Poxa, o que eu vou fazer? Que saudade, saudade, saudade. Não sei nem como é que vai ser. Estou arrasado. Oh, Deus. Ao passo que alguns assim: graças a Deus, demorou. Foi libertação, pastor. Deus, foi milagre. Não aguentava mais. Ainda bem. Amém. Eu escutei um testemunho hoje, não vou falar de quem foi, mas a pessoa me mandou. Eu vou só contar por alto para você. O marido dessa irmã, ele teve uma doença, aquela doença perigosa que dá nos outros aí, deu nele e ele morreu. E ela tinha um filho com essa pessoa. E o filho, tudo que ele fazia, o pai passava a mão.
E ela, depois que o pai morreu, agora ela é pai. Ela não é mãe, ela é pai. Ela é pai e mãe. Então ela começou a botar regra no menino. Sabe o que o menino chegou a falar para ela? Quem devia ter morrido era a senhora, não o pai. Mas é uma mãe escutar isso de um filho, né, irmão? Poxa! E ela falou, pastor, eu não desisti. Eu orei, eu jejuei, eu busquei a Deus. O meu filho, pastor, está transformado, pediu perdão, mudou de ideia. Está uma bênção, está uma alegria. Lá em casa está uma felicidade que só. Pois é, irmão. Será que amanhã não é você que vai estar contando isso?